A nossa atuação como CAT, né, ela é em 14 municípios em torno de Itapetininga. A nossa região de atuação são os municípios em torno, são 14. E os dados que eu trago são dados da região, e não do município de Itapetininga especificamente, né? Então, eu poderia começar só para a gente... Só uma correção, explicação, Pois na verdade. Você fala de região, mas a gente tem que considerar que Itapetininga é uma sede dessa região, em termos econômicos, não é? Então, tanto é que a CAT é organizada por regiões. Então, a região CAT regional de Itapetininga, a sede é aqui, né? Então, ela coordena as casas da agricultura que estão nos municípios. Assim, hoje, com vamos dizer assim, o desmonte que tem acontecido no serviço da extensão rural, a maioria das casas de agricultura estão com as prefeituras, que são nossos parceiros, né, na execução de vários projetos, né? São diversos projetos que depois a gente pode detalhar melhor. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, colocando assim uma visão mais assim, concordando com a vocação, né, que o Persson coloca do município, nós temos aqui na região de Itapetininga em torno de 14 mil propriedades agrícolas, sendo que 80% delas são propriedades da agricultura familiar que produz alimentos para o consumo interno, né? Falando em termos de volume de produção, né, Leandro? Depois a gente vai detalhar em termos de valor da produção, né, que são coisas diferentes em relação à PIB, né? Isso é importante a gente ter essa noção. Então, por exemplo, olerícolas, na região de Itapetininga, são produzidas 77.236 toneladas. Isso é o dado do Instituto de Economia Agrícola do ano de 2023. Certo? Essas 16 espécies diferentes, somando toda a produção, que é executada aí por praticamente 10 mil famílias na região, nós temos 77.236 toneladas. Quando você pega frutas, assim, esqueci de falar da área. A área ocupada são 2.157 hectares, ok? Passando para a fruta, a área ocupada é próximo de 2.000 hectares. O volume da produção, 51.155 toneladas, frutas. Tubérculos, 3.947 hectares, 110.318 toneladas. Cereais, então, os cereais eles são produzidos por médios e grandes produtores, né? Depois a gente explica o que é médio e grande produtor. Eles são identificados em função do tamanho da propriedade, em número de módulos fiscais, tá? Depois a gente fala isso aí. Então, nós temos 165.401 hectares na região, produzindo 760, quase 800 mil toneladas de grãos, sendo o carro-chefe a soja, com 82 mil hectares, com 344 mil toneladas, ok? A soja, ela avançou muito dos últimos 10 anos, o Leandro acho que deve ter esse dado, mas ela praticamente dobrou a área e avançou na área de pastagem, assim como o reflorestamento também avançou na área de pastagem. E, em termos de reflorestamento, nós temos 129.602 hectares de eucalipto e 17 mil hectares de pinos, normalmente para extração de resina. Ok? Depois a gente fala do valor da produção. Esqueci da cana. A cana tem 77.800 toneladas para forragem, né? Alimentação dos animais, e 2.319.000 toneladas, que é para a indústria, né? E mel, 344 toneladas. Então, esse é o panorama da produção. Nós temos, pouco falado, um grande número de pequenos produtores na região, né? Sim. Inclusive, muitas culturas que você falou, que são importantes na mesa do consumidor, né? São até importantes para diminuir a inflação de alimentos, né? Porque hoje a tendência nacional são as grandes propriedades com uma cultura só. E nós mantemos, né, um quadro de pequenos produtores aí, diversificado. A agricultura familiar ela é importante no Brasil todo, tanto é que 80% do número de propriedades, né, como o Leandro e o Persson disseram,
Itapetininga é mais ou menos um retrato do que acontece no Brasil. 80% do número de propriedades são abaixo de 4 módulos fiscais, que é 88 hectares. Então, abaixo de 4 módulos é considerada agricultura familiar, agricultor familiar. É eles que põem comida na mesa. Tudo isso que eu falei aqui em termos de diversidade, né, certo, os grãos e o reflorestamento, e uma parte da produção animal também é produzida por eles, especialmente os frangos, né, que é tudo familiar, né. Depois nós temos dados aqui, o Leandro também tem, né, Leandro, os dados de Itapetininga, e eu tenho alguns da região. Bom, então a importância da agricultura familiar é isso, é o número de pessoas envolvidas, né, e toda a diversidade de produção para alimentar, assim, o brasileiro, né, as pessoas. O médio e o grande, eles se dedicam mais às commodities, que é produto de exportação, né, milho, soja, carne, né, basicamente isso, né. Perfeito. Os bovinos também, né, muitos projetos aí de confinamento são dos grandes, médios e grandes produtores. E aí o grande, ele vamos dizer assim, o médio seria de 88 hectares até 200 hectares, acima de 200 a gente considera grande. Se você for pegar em termos de valor de produção, por exemplo, do estado de São Paulo, tem um dado aqui, Leandro, que eu peguei do Instituto de Economia Agrícola, que é 2023. Não sei se você tem essa informação, mas o valor da produção, né, quer dizer, aquilo que o produtor recebe, em termos de várias cadeias produtivas, né, dá próximo de 158 bilhões do estado de São Paulo, ok? Sendo que a nossa região aqui, quando se fala em frutas frescas, ela fica em terceiro lugar na posição de valor recebido, né, o produtor. Quando você fala em olerícolas, né, que são todas aquelas espécies que eu mencionei, Itapetininga, a região, está em quinto lugar no estado de São Paulo. Quando você fala em grãos e fibras, sexto lugar, em termos de valor. Tá? Então, 1 bilhão, 400 milhões, 1,3 bilhões, é dinheiro que circula aqui na região. Produtos de origem animal, carne bovina, suína, aves, ovos, leite, mel, casulo, até casulo tem, né? Em Guarani tem. São 2,6 bilhões e a região, ela está na terceira posição. Quando você fala em PIB, a coisa muda de figura, né? Mas em termos de valor que o produtor recebe, é isso. Mas quando você fala produtos para a indústria, Itapetininga desaparece, quer dizer, ela não agrega nada de valor praticamente. Esse é o gancho da Expo. Ela não agrega nada, ou seja, agrega pouco, porque nós temos a cadeia produtiva do frango aqui é muito bem desenvolvida. E temos agregação aqui dentro. Sim. Então, só para fazer um parênteses, precisamos de uma indústria de transformação para poder agregar valor a essa economia. Essa conversa é boa, né, pessoal? Porque os esforços dos governos é sempre trazer indústria. Essa agregação de valor, mesmo aquilo que é produzido aqui, que é utilizado em agroindústria, por exemplo, a madeira, a celulose, onde que é feita essa transformação? Não é aqui, é fora da região. O imposto fica lá. A laranja, idem, né? A cana, sim, a cana é aqui mesmo. Então, e quando o Instituto de Economia Agrícola ele fala em produtos para a indústria, ele pega os mais importantes, ele fala que é cana, laranja, café, nós não temos, né? Mandioca, produto daqui da região. Borracha ainda não, goiaba e tomate. Essas três, mandioca, goiaba e tomate, elas entram nesse cartel de produtos para a indústria no estado de São Paulo e não entra aqui na região. Mas nós temos muitos outros que poderiam ser. Então, abatedor, não tem nenhum aqui, né, para bovino. Mel, bastante precária essa questão do processamento. Então, veja bem, aquilo que é produzido aqui é ainda agregado fora. Sim. Então, quer dizer, a região está perdendo essa oportunidade de estar agregando. É lógico, você não vai pedir, dificilmente você vai trazer uma indústria, por exemplo, de suco de laranja para cá. As empresas têm as suas estratégias, né? Formadas, né? Mas o pequeno negócio, as pequenas agroindústrias, talvez seja o pulo do gato. Por que o Instituto de Economia Agrícola não coloca soja como produto da indústria, sendo que tem tanta soja aqui, né? No Paraná tem indústria de transformação
A produção de óleo de soja e derivados, né? E o mercado São consumidor. Paulo não tem agregação de valor em soja. No entanto, São Paulo produz E consome. uma enormidade de... E a nossa região Nossa é a maior região- produtora de grãos do estado de São Paulo, está aqui. Quando ele fala nossa região, ele está se referindo ao sudoeste inteiro, né? Que Isso. vai até Itapeva, Sim, Varé sim. e tal. Eu me atenho mais à região de Itapetininga, onde eu conheço mais, né? Os 14 municípios. Mas mesmo aqui, você tem oportunidades gigantescas que estão sendo perdidas. O tomate, se você pegar lá da gôndola do supermercado e vir puxando os elos, né? O tomate, ele está lá no supermercado. Como que ele chegou lá? Você teve um transporte. Como que ele foi embalado? Você tem uma indústria que forneceu a embalagem, né? Você vai construindo os elos. Aí você vem vindo. Como que ele foi produzido? Aí você entra na cadeia, dentro da propriedade, né? Mas para ele produzir, o produtor produzir, o que ele precisou? Ele precisou de óleo diesel, ele precisou de trator, ele precisou de mão de obra, semente, adubo, fertilizante, precisou de bioinsumo. Aí você sai da porteira, você vai a montante. Então seria de montante a jusante, né? É como se fosse um rio. Montante é onde nasce o rio, jusante é onde ele deságua. A cadeia produtiva é a mesma coisa. Começa lá na cadeia de suprimento e você vai tendo vários elos passando pela propriedade, depois vários elos até chegar no mercado. Cada elo desse são, dependendo do produto, dezenas de oportunidades de negócio. Exatamente. E essa variação poderia ser feita no município. Nós temos aqui a faculdade de Tecnologia de Tapetininga, FATEC, prepara a molecada toda aí e os caras não estão trabalhando na área. Campus da UFSCar, aqui do lado. Pô. Uhum. Todos os cursos da UFSCar são voltados Exato. para a agricultura familiar, gestão da produção agroindustrial. Então, veja bem, olha, o que uma prefeitura qualquer desses 14 municípios, eu vou sugerir assim, né? Vou colocar dessa forma. Olha, vamos fazer um estudo, vamos pegar lá meia dúzia desses meninos aí do agronegócio e vamos botar para estudar cada cadeia produtiva. Quer dizer, só em olerícola você tem 16, né? Na fruta você tem mais 10. No grãos e fibras você tem lá uma outra meia dúzia, né? Na cadeia dos animais, produção de animal, outra. Então você tem centenas de elos e negócios que estão sendo perdidos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simplesinho aqui. Quem é da área de floresta vai entender. Aqui nós temos uma área grande de pinos, né? Bastante grande. Até eu comentei aqui. Nós temos aqui 17 mil hectares de pinos. Inclusive no município tem 4 mil hectares de pinos. São 339 propriedades que têm pinos. E eles fazem extração de resina. Quais são os problemas que essa extração tem? Uma série de problemas. E tem muita coisa que não está sendo atendida e você está perdendo recurso. Aí quando você tem a árvore e fica velha, você vai aproveitar a madeira. Mas você tem tanta madeira de pinos e eucalipto, por que você não tem uma indústria de móveis aqui? Né? Por que você não tem? Todos os móveis no mercado aqui, uma vez eu fiz um levantamento, vêm de Santa Catarina, do Paraná. Os móveis que são vendidos aqui. E você tem marceneiros na cidade aí excelentes. Aí um dia eu conversei com o marceneiro, vou colocar uma historinha aqui. O marceneiro me falou o seguinte, falei, escuta, por que você não faz móveis de pinos, né? Ele falou, porque está faltando duas coisas. Primeiro, madeira tratada a um custo compatível para a gente. Segundo, madeira seca. Porque eu pego uma madeira de pinos, cheia de resina, a primeira coisa que vai acontecer vai estragar a minha lixadeira. Então eu prefiro comprar, né, o MDF que está aqui. Ele não compra aqui, ele compra em São Paulo. Tem MDF aqui da... Dexco, né? Que é Dexco, né? É. Vai comprar em São Paulo, que aqui não tem como ele comprar. Então, entendeu? Então, olha quanta oportunidade que está sendo perdida, você não está otimizando as cadeias produtivas. Falta informação. Então, se você tem uma prefeitura que tem, olha, eu tenho todas as informações aqui para qualquer investidor. O que ele quiser fazer, eu tenho aqui uma indicação de como ele investir. Ó, nessa cadeia produtiva está faltando embalagem, está faltando isso, faltando aquilo, está faltando uma série de coisas.